alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é mobilidade socioespacial da população brasileira. A definição, o que seria, essa mobilidade, a mobilidade urbana? Ela se refere às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo mobilidade, ele é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, são os carros, as motos, etc., seja através do uso de transportes coletivos, como ônibus, metrôs e etc. Então, o que seria, em resumo, essa mobilidade? Mobilidade, ela está relacionada aí a essa locomoção das pessoas, ao modo aí como elas se locomovem, a questão dos transportes, seja o transporte individual, que são os carros, as motos, a bicicleta, ou o transporte coletivo, como a gente viu, que são os ônibus, os metrôs, e etc., dentre outros. Aqui a gente tem aí uma imagem, do nosso terminal urbano, que é onde ficam aí, os ônibus, o ponto de encontro do centro, da cidade, onde estão os ônibus, relacionado a essa questão da mobilidade, que são a mobilidade através do transporte coletivo, que são os ônibus. A foto aí é do Marcos Vicente. A história. No Brasil, a grande transformação na mobilidade das pessoas, o modo aí como elas se locomovem, começou a ocorrer na década de 1950, do século passado, quando o processo intenso de urbanização se associou ao aumento do uso de veículos motorizados, tanto os automóveis quanto os ônibus. Resultado de uma política de Estado que priorizou o investimento na indústria automobilística. Então, a gente pode observar que isso não começou de agora, mas anteriormente não tinha esse investimento em estradas, em espaços aí para ter carro, para ter ônibus, Então, houve um investimento, uma política de Estado que investiu aí na indústria automobilística, para a criação de carros e de ônibus, e também na questão de pavimentação, questão de aberturas de ruas, para que o automóvel fosse aí implantado. Neste cenário, nota-se o desaparecimento do bonde e o grande aumento do uso de ônibus e a ampla utilização do automóvel. Assim, a cidade saiu de uma mobilidade essencialmente pública e movida à eletricidade, que era o bonde e o trem, e para outra, mistura a mobilidade pública e privada e depende essencialmente de combustíveis fósseis, O que são esses combustíveis fósseis? A gasolina, o diesel, tá? São combustíveis aí que vêm do petróleo. Aqui a gente tem uma imagem, um arquivo também do Marcelo Almirante, tá? No século XIX, os bondes lá no Rio de Janeiro, eles eram puxados por burros, Não tinha aí o bonde elétrico, tá? Os bondes, eles circularam até o final da década de 60 e foram substituídos pelos ônibus no transporte público. A primeira linha de bonde elétrico, ela foi inaugurada em 1892. Então, se vocês puderem observar na imagem, não tinha carro, não tinha moto, não tinha aí automóveis, não tinha ônibus. Antigamente, aí no estado aí do Rio de Janeiro, por exemplo, os bondes, eles eram puxados, por animais, pelos burros, que são animais aí que têm grande capacidade, tem muita força. Não tinha os bondes elétricos, não tinham os trens, tá? A primeira linha foi só a partir de 1892 que foi inaugurada. Aqui a gente tem uma foto no Museu Virtual do Transporte, tá? Vocês podem depois estar acessando a internet para ver aí mais detalhes, O lançamento do bonde elétrico no Rio de Janeiro no final do século XIX. E na outra imagem, a segunda imagem, a gente tem também uma imagem do bonde português, que é uma imagem, um bonde aí que foi preservado, tá? Para exposição. Na década de 60, mais vias comerciais
começaram a ser construídas, levando as pessoas a preferirem o transporte por automóveis. Essa tendência teria sido acentuada com políticas que diminuíam a taxação na compra desses veículos, ou seja, políticas que faziam, né, com que os automóveis, com que os veículos, eles fossem mais baixos, tivessem um poder de compra mais baixo, né? Não é o caso de hoje em dia. O automóvel provocou uma revolução no cotidiano das pessoas, visto que redefiniu, de certa forma, a autonomia em relação ao tempo e ao espaço. Ou seja, né, com aí a criação do automóvel, né, essa autonomia ao tempo e ao espaço seria o quê? Seria que as pessoas começaram a chegar, né, nos lugares de uma forma mais rápida. É um meio de transporte mais rápido, né, comparado ao que existia antigamente, né, fez com que a pessoa pudesse aí ganhar tempo para chegar no seu destino. E antigamente, né, tinham políticas aí que faziam com que o automóvel ele tivesse um poder aquisitivo menor. Hoje em dia já é mais caro comprar um carro, mas antigamente não era dessa forma. Hoje, no Brasil, essa relação entre carro, tempo e espaço é muito diferente do tempo dos primeiros automóveis. O excesso de carros nas metrópoles agravou-se nas últimas décadas, graças à concentração de pessoas nas cidades, à falta de planejamento urbano e ao maior poder de consumo das famílias. Ou seja, né, as pessoas começaram a observar, né, que o automóvel ele era mais rápido, né, tem mais conforto também para chegar nos locais. E aí o que aconteceu? Começaram aí, né, a comprar, né, muitos carros começaram a ocupar, né, as estradas, as vias, né, de circulação, e começou então a surgir o problema que do trânsito, né? Hoje em dia as pessoas se estressam muito aí no trânsito porque tem muitos carros nas ruas, não é como existia aí antigamente, né? Esse aumento contínuo da população urbana foi acompanhado de políticas de urbanização e infraestrutura que resolvessem questões como moradia e transporte, embora os custos das passagens, né, tenham subido. Além de causar congestionamentos diários que dificultam a locomoção, os carros são responsáveis por grande parte da poluição nos grandes centros urbanos. Então, o que a gente pode observar nessa questão da mobilidade aí do uso dos carros, né? O uso aí dos ônibus, por exemplo, que antigamente, né, quando surgiu essa inovação, foi uma coisa assim muito bem vista, né? Porque não tinham tantos carros na rua, não se falava tanto sobre poluição. Mas com o passar do tempo, né, a gente já pode observar, né, que começou a ter problemas com o trânsito, grande acúmulo ali de carros, né, no trânsito ali, a questão da poluição, os carros e os ônibus, né, são grandes poluentes aí do ar, né, e aí a gente pode ver que não teve só benefícios, né, com a criação do automóvel, teve também o que? As desvantagens, que a gente vai ver um pouco mais aqui na frente. Quais são aí os principais problemas, né? Tem a questão da má qualidade do transporte público do Brasil também, questão de superlotação de pessoas dentro dos transportes, né? Congestionamento de carros nos grandes centros, questão de acidentes, acontecem muito também. Poluição ocasionada pela elevada queimada de combustíveis fósseis, como eu estava falando anteriormente. Acentuado crescimento da frota de veículos, que prejudica também, né? Se antes era mais rápido para chegar, muitas vezes o trânsito de hoje em dia acaba atrapalhando e fazendo com que as pessoas se atrasem, né, para chegar no seu destino. Tarifas elevadas e superlotação em relação aí também ao transporte público, né? Má sinalização e iluminação relacionada aí às questões também do trânsito e vias precárias e falta de acessibilidade. Vias precárias seria no sentido de ter muitos buracos ali na cidade, né? Não ter uma infraestrutura aí, das vias mais acessível, né? Para algumas pessoas também. O que a gente pode colocar, então, como alternativa, né? Para esses problemas dessa mobilidade relacionada aí aos automóveis, aos ônibus, né? O que a gente pode colocar, pontuar aí como alternativas possíveis, né? Melhorar as calçadas e as vias de circulação,
ampliar a questão das ciclovias e faixas de pedestres, né? A questão da ampliação das ciclovias, né? Que são as áreas ali para os ciclistas, né? Se locomoverem, seria uma ótima opção também, faria com que menos pessoas utilizassem carro, menos poluição, menos trânsito, né? Então essa questão da ampliação das ciclovias seria, né, uma boa opção, faixas de pedestres melhores também, né? Para poder evitar aí riscos de acidente. Desenvolver também hidrovias para aproveitar os rios como meio de transporte e contribuir para a política climática e energética, reduzindo as emissões atmosféricas e promovendo a eficiência e o consumo de combustíveis. Dedicar espaço exclusivo para o transporte coletivo nas vias públicas, sistemas de bicicletas compartilhadas para facilitar o acesso a esse meio de transporte, com valores que sejam acessíveis e complemento de trajetos usando também outros meios de locomoção, investimento em transporte de massa e na integração de sistemas, compartilhamento de caronas entre amigos e colegas de trabalho, aplicativos que facilitem a busca de estacionamentos e ampliação de acessibilidade e sinalização de trânsito. Lembrando aí, né, que os cadeirantes, as pessoas que precisam aí, né, de uma acessibilidade também, né, seria uma ótima opção que tivesse, né, essa alternativa. Então, a questão de caronas também, se você vai para um local, seu colega de trabalho tem carro e vai também, você tem carro e ele também, daria o quê? Para estar dividindo ali, né, as caronas para não ter tantos carros, né, dentro da cidade, aí nas ruas e atrapalhando às vezes o trânsito. Agora a gente vai aí para nosso exercitando, para saber se vocês compreenderam, né, a nossa aula de hoje e vamos para nossa primeira questão. A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria das grandes cidades no Brasil, haja vista que a maior parte das grandes cidades do país encontra dificuldades para desenvolver soluções que reduzam a quantidade de congestionamentos ao longo do dia. Sobre mobilidade urbana, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A mobilidade urbana também é uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em problemas naturais e climáticos no ambiente urbano. Alternativa B. A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes coletivos em detrimento da utilização de transportes individuais. Alternativa C. O aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos e a redução de impostos por parte do governo federal sobre produtos, os automóveis são soluções para a melhoria do trânsito nas grandes cidades brasileiras. Alternativa D. Entre os anos de 2002 e 2012, o número de veículos licenciados no Brasil apresentou taxa de crescimento igual à taxa de crescimento da população brasileira no mesmo período. Ou, alternativa E, o maior uso de bicicletas e a realização de rodízios na utilização de carros particulares em grandes cidades contribuem para a piora das condições do trânsito dessas cidades. Vamos ver se você marcou a alternativa correta. Então, se você marcou aí a alternativa A, tá? Sobre a mobilidade urbana ser também uma questão ambiental, né? Você acertou. Anteriormente aqui, a gente tem a legislação da mobilidade urbana no Brasil, tá? São estatutos e leis que você pode estar pesquisando aí para, né, se especializar mais no assunto e ter mais detalhes, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Para mais outras aulas como essa, acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.